E agora vamos ao desporto de Marco Martins. Desporto. As eliminatórias para o Mundial de Futebol de 2022, que vai decorrer no Catar, prosseguem esta semana. No continente africano, os Tubarões Azuis receberam e venceram a Libéria por 1-0, num jogo a contar para a quarta jornada do Grupo C. O golo cabo-verdiano foi apontado por Ryan Mendes. Na tabela classificativa, a Nigéria lidera com 9 pontos, enquanto Cabo Verde está no segundo lugar com 7 pontos. No outro encontro do grupo, a Nigéria venceu por 2-0 na deslocação à República Centro-Africana. Na próxima jornada, Cabo Verde recebe a República Centro-Africana. Quanto aos jurtos, ocupam o segundo lugar no grupo I, com 4 pontos, isto após a derrota por 3-0 frente a Marrocos, no jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos, antes do play-off de acesso ao Mundial de 2022. Em entrevista à RFI, Guilherme Farinha, diretor técnico da Federação Guineense de Futebol, admitiu que o balanço dos jogos frente a Marrocos é negativo, visto que os jurtos perderam 2 vezes, mas também pediu aos adeptos para que continuem a acreditar na seleção. Quanto à verdade desportiva, nesta fase de apuramento, Guilherme Farinha concede que é complicado isso acontecer, visto que a seleção marroquina jogou 5 dos 6 jogos em casa. Balanço negativo. 2 jogos em Marrocos, muitas situações que vão dar ainda muito para escrever, que vai dar ainda pano para mangas. 2 jogos, 8 gols sofridos, 0 marcados. Certo que no segundo jogo tivemos uma pequeninha reação, mandámos uma bola ao poste, mas também eles mandaram uma bola à barra, portanto a esse nível estamos de facto em igualdade, um balanço negativo. É verdade que houve alguns precalços que aconteceram durante este dia em Marrocos. Eu acho que se tem que fazer uma análise, tem que se refletir, os diretores, principalmente todos os que estiveram em Marrocos durante esta semana, estiveram diretamente conectados e ligados aos 2 jogos. Têm que, de facto, ver o que é que faltou, o que é que esteve mal, o que se passou, de facto, na realidade, porque fala-se muita coisa, especula-se muito, toda a gente fala. É o meu ponto de vista. O apuramento ainda é possível para o Mundial 2022? Se o apuramento é possível, não é possível. Marrocos é o primeiro lugar, e se ganhar a Guiné-Conakry, penso que está o assunto resolvido em relação ao primeiro lugar desta série. Gostaria imenso, já que não ficamos de primeiro, que pelo menos a Guiné-Bissau, e a Guiné-Bissau vai ter galhardia e brio profissional e pessoal para não deixar escapar e para lutar pelo segundo lugar. Acho e tenho a convicção que a Guiné-Bissau vai fazer. Portanto, todo o staff técnico e todos os jogadores vão ter essa mente forte e positiva para conseguirem pelo menos o segundo lugar. Marrocos jogará 5 jogos em casa. Há aqui uma verdade desportiva neste apuramento? Mas que verdade esportiva temos nós no mundo do futebol? Pergunto eu. Eu deixo a pergunta e as pessoas respondem. Por tudo aquilo que vimos em todo o mundo do futebol, a nível de campeonatos locais e a nível de campeonatos internacionais e de jogos internacionais, de competições internacionais, que verdade esportiva é que temos? É só começar a ver, estudar e ver, por esse mundo fora. E aqui não foge à regra, mas que verdade esportiva. Marrocos está em casa, joga em casa, está como quer. É o poder, é a força, é o poder, é o dinheiro. São os interesses que há muitos que o Marrocos naturalmente não facilitou. Portanto, mas que a verdade esportiva, não. A verdade esportiva em muitas partes do mundo, ou por esse mundo fora. Especificamente agora vamos falar, nomeadamente, sobre Marrocos, 5 jogos em casa. Está tudo dito, não é preciso mais comentários. Que mensagem pode deixar aos adeptos guineenses? A Guiné-Bissau é um país que gosta muito de futebol, ama o futebol. Os jurtos sentem a sua camisola. A Guiné-Bissau, os adeptos, o povo, é sempre um apoio incondicional à sua seleção. Os jogadores e a equipe técnica sabem disso. É um povo que gosta de futebol, que gosta da sua seleção e que está sempre em apoio incondicional à sua seleção. Agora provavelmente estarão apreensivos. É normal, mas peço aos adeptos guineenses que não se esqueçam, por exemplo, que esta mesma seleção se apurou 3 vezes consecutivas para um CAN. Vamos estar no CAN Camarões 22 e não é para todas as seleções que isto se consegue. A Guiné-Bissau conseguiu. Portanto, não olhar só à parte negativa, mas também olharmos
para um lado positivo das coisas. Confiem na seleção e continuem a apoiar a seleção de todos nós, da Guiné-Bissau, e temos que ser cada vez mais justos. Na tabela classificativa, Marrocos lidera com 9 pontos. No outro encontro do grupo, o Sudão e a Guiné-Conakry empataram a 2 bolas. Na próxima jornada, a Guiné-Bissau defronta a Guiné-Conakry. No que diz respeito aos Mambas, deslocaram-se aos Camarões e perderam por 3-1, num jogo a contar para a terceira jornada do grupo D. Na tabela classificativa, a Costa do Marfim lidera com 7 pontos. Os moçambicanos estão no quarto e último posto com 1 ponto. Por fim, os Palancas Negras receberam e venceram o Gabão por 3-1, num jogo a contar para a terceira jornada do grupo F. Na tabela classificativa, o Egito lidera com 7 pontos, Angola ocupa o terceiro lugar com 3 pontos. Recorde-se que a primeira seleção de cada grupo segue para a terceira fase de apuramento para o Mundial de 2022 no Catar. No continente europeu, a seleção portuguesa recebe o Luxemburgo a 12 de outubro, num jogo a contar para a sexta jornada. Portugal lidera o grupo A com 13 pontos após 5 jogos realizados. No entanto, em jogo amigável, os portugueses derrotaram o Catar por 3-0. Os golos foram apontados por André Silva, José Fonte e Cristiano Ronaldo. De notar que Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde, é agora o jogador com o maior número de internacionalizações na Europa, com 181 jogos realizados com a seleção portuguesa. No continente sul-americano, a seleção brasileira deslocou-se ao terreno da Colômbia e empatou sem golos. Na tabela classificativa, o Brasil tem 28 pontos, enquanto os argentinos seguem na segunda posição com 22. Isto após o triunfo por 3-0 frente ao Uruguai. Na próxima jornada, a 14 de outubro, o Brasil recebe o Uruguai. Continuamos no futebol com a Liga das Nações Europeias. A França sucedeu a Portugal, conquistando a segunda edição da prova, derrotando na final a Espanha por 2-1 em Milão, em território italiano. De notar que os italianos arrecadaram o terceiro lugar na competição, derrotando por 2-1 a Bélgica. Prosseguimos com o futebol feminino. A Tanzânia venceu a taça COSAFA, derrotando na final o Malawi por 1-0. De notar que Angola e Moçambique participaram na prova, mas foram eliminados na fase de grupos. No grupo A, Angola e Moçambique empataram a 2 bolas na primeira jornada. Depois, as moçambicanas foram derrotadas pelo Malawi por 3-2 e pela África do Sul por 3-1. Quanto às angolanas, perderam por 2-0 frente ao Malawi e empataram sem golos frente às sul-africanas. Passamos às outras modalidades. No automobilismo, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, conquistou o Grande Prémio da Turquia de Fórmula 1. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, terminou no segundo lugar e o mexicano Sérgio Pérez, também da Red Bull, fechou o pódio no terceiro posto. Na classificação do Campeonato do Mundo, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, lidera com 262,5 pontos, tendo apenas 6 pontos de vantagem em relação ao britânico e atual campeão do mundo, Lewis Hamilton, da Mercedes. No ciclismo, o ciclista esloveno Tadej Pogačar venceu a Volta à Lombardia, em Itália, ele que também conquistou a Volta à França pela segunda vez em 2021. Tadej Pogačar, de apenas 23 anos, bateu no sprint a 2 o italiano Fausto Masnada, segundo classificado. No terceiro lugar ficou o britânico Adam Yates, a 51 segundos do vencedor. Quanto à Volta aos Camarões, foi conquistada pelo eslovaco Lukas Kubis, que bateu na geral individual o holandês Jordi Soltege e o camaronês Clovis Kamzong. De notar que Lukas Kubis venceu 2 etapas das 5 realizadas. Lukas Kubis também triunfou nas classificações do melhor jovem e do melhor sprinter, esta última sendo a camisola por pontos. A geral da montanha foi conquistada pelo holandês Jerry Stravers, enquanto a melhor equipa foi a camaronesa SNH Velo Club. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve.
Vamos agora aos títulos que estão a marcar a atualidade. Em Moçambique, a polícia anunciou a morte de Mariano Nhongo, líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo. O anúncio foi feito pelo comandante-geral da polícia, que disse que Mariano Nhongo morreu de manhã numa mata do distrito de Xeringoma, na província de Sofala, durante uma troca de tiros com uma patrulha da polícia. No Burkina Faso, 34 anos depois, começou o julgamento do assassínio do antigo presidente Thomas Sankara. Em Angola, o MPLA descarta qualquer envolvimento na decisão do Tribunal Constitucional de anular o Congresso da UNITA, que tinha elegido como líder Adalberto da Costa Júnior. Nobel da Economia foi atribuída aos investigadores David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens pela forma como utilizaram experiências naturais para avaliar as políticas económicas. Na Áustria, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Alexander Schallenberg, foi hoje empossado como chanceler depois da demissão de Sebastian Kurz, visado no inquérito por corrupção. E assim chegamos ao final da nossa emissão. Muito obrigada pela sua companhia e continue connosco em rfi.fr/pt.